Vem comigo aqui mais um pouco, receber mais um pouco da luz de Deus para iluminar o nosso entendimento. Vamos receber mais uma porção do alimento da nossa vida com Deus, que é a palavra. É a instrução, é o ensino da palavra de Deus que nos alimenta para a vida com Deus. Não tem outro meio, não tem outra coisa que se faça. Alguém chega até a dizer assim: a oração, não tem oração sem a palavra. Até a oração daqueles que oram a Deus fora da direção da palavra, Deus não recebe. A oração é o diálogo com Deus. Mas o homem só tem diálogo com Deus quando ele está em comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus é pela palavra. Então aprenda isso. O mais importante na nossa vida com Deus é a palavra. Conhecê-la para fazer tudo conforme ela nos orienta. Entendeu? Tudo conforme ela nos orienta. A palavra de Deus. Se tem uma coisa que leva o homem a uma comunhão com Deus, é o homem estar na sua palavra. Hoje em dia, as pessoas estão sendo ensinadas, dentro das religiões, a praticar os rituais, os sacrifícios, as devoções religiosas, os trabalhos religiosos, como se isso fosse o meio da vida com Deus. Hoje as pessoas acham que para eu estar em comunhão com Deus, eu tenho que viver isso, fazer aquilo, cumprir aquilo outro. Tem pessoas que entendem que a vida aprovada por Deus é dentro de uma ordenança, de um sacrifício, aliás, de sacrifícios, de obrigações, de cumprir a formalidade religiosa. Tem pessoas que entendem que eu tenho que me revestir de Deus, indo para os cultos cerimoniais, os sacrifícios religiosos e as atividades religiosas. Eu tenho que cumprir toda obrigação religiosa para eu ser merecedor de Deus, para eu ter comunhão com Deus. Tem pessoas que acham que para Deus operar na vida dele a bênção, ele precisa de um ritual religioso, de um cerimonial religioso, como, por exemplo, campanhas, pactos, votos, rituais de cultos, cultos para isso, culto para aquilo, culto de vitória, culto de libertação, culto de avivamento, culto da prosperidade, culto abrindo as portas, culto de santidade. As pessoas precisam aprender e ter o conhecimento de Deus. Se tem uma coisa que as pessoas precisam, é o conhecimento da palavra. É priorizar suas vidas na busca do conhecimento da palavra. Não é nos sacrifícios religiosos. Não é em obrigação
religiosa. Não é em devoção e formalidades religiosa. Se tem uma coisa que o cristão que está seguindo a Cristo precisa, é o conhecimento da palavra para não se desviar de Cristo. Tem muita gente preocupada em não se desviar da igreja. Tem muita gente preocupada em estar cumprindo o sacrifício religioso e a vida de obrigações de igreja, achando que isso é estar em comunhão com Deus. E muitos dentro de tais igrejas estão perdidos, desviados, porque estão sem o entendimento da palavra, não estão sendo formados na palavra, não estão sendo guiados e instruídos na palavra, não estão vivendo no sentido da direção da palavra. E com isso, o homem perde a direção de Deus. E muitos pensam que estão em Deus por meio das suas atividades religiosas, dos seus sacrifícios religiosos, da sua vida de devoção às obrigações e às tarefas e às presenças religiosas. Jesus, ele vai dizer algo muito importante que me chama a atenção e devia chamar a sua também. O que Jesus vai dizer às igrejas que estavam na Ásia Menor? A mensagem que Jesus leva para as 7 igrejas da Ásia Menor, que está aqui em Apocalipse, é muito lido por muita gente. Todo mundo cita as Escrituras, lê texto das Escrituras, abre as Escrituras, lê passagem das Escrituras. Isso todo mundo faz. O que nós devemos fazer com prudência é examinar, é estudar, é buscar receber o ensino que ela nos dá, o que ela está nos ensinando, o que ela está nos orientando. Porque ler por ler, o mundo lê a Bíblia, os religiosos usam a Bíblia, os falsos profetas pregam a Bíblia, o diabo cita a Bíblia, porque o trabalho do diabo é perverter a pessoa, o entendimento da pessoa, dentro da orientação que está aqui. E é isso que ele tem feito. O trabalho do diabo é esse, tirar as pessoas daqui, ó. Você pode ler, você pode citar texto, você pode usar a Bíblia como caixinha da sorte. Tira um versículo aí para mim. Eita! Porque Deus está dizendo que o homem não descansará enquanto não resolver aquele negócio. Oh glória, oh glória. Tire um versículo para mim aí da caixinha mágica. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Oh glória, oh glória. Não é assim que o povo usa a Bíblia aí? Como caixinha mágica. Pega o texto, lê, sem entender nada. Um texto que interpretam totalmente errado. Não aplicam o contexto para trazer o ensino daquilo que você leu para entender no contexto. Ah, o Senhor é contigo aonde estiveres. O Senhor pelejará por vós. Aleluia! Ele vai pelejar por você. Vai aprender a palavra de Deus, o que ela ensina. Qual é a situação? Qual é o momento? Qual é a circunstância em que está esse texto que você está lendo? Não pegue texto bíblico para agradar ninguém, usando texto que motiva ao povo, usando texto que é satisfatório o povo ouvir. Quem é que não quer ouvir as pessoas citando texto bíblico que lhe agrade? Mas Jesus não mandou citar texto bíblico, ele mandou ensinar, pregar,
é ensinar as Escrituras. Ensinar não é estar dando palavra de autoajuda para ninguém. Ah, não temas, eu sou contigo. Aí o cara pega esse texto, aí cria um sensacionalismo, cria uma interpretação para agradar o povo em mentira. Muitos é mentiroso. Aí pega o texto, aí, o Senhor é contigo, o Senhor pelejará por ti. Aí leva para a igreja. Deus está falando isso nessa noite com você. Aleluia, dê glória. O Senhor está dizendo que é contigo. O Senhor está dizendo que vai operar aquele negócio. Mentirosos. Isso não são pregadores de palavra nenhuma. Isso são falsificadores da palavra. Enganadores. Para satisfazer e alegrar, massageando o ego do povo. A palavra não é para ser usada assim. Primeiro, o pregador que prega, ele tem que conhecer a palavra, ele tem que estudar, examinar. Tem tanta gente aí nos púlpitos de igreja, pegando os textos, principalmente do Velho Testamento, criando um cenário, criando uma pregação de autoajuda. Aí pega as passagens bíblicas. Porque Davi derrubou o gigante, você também vai derrubar. Porque Deus disse, eu serei contigo por onde passar. Se passares pelo fogo, aí coloca isso para a igreja de uma forma positiva. Diante da vontade do povo. Não explicam. Não ensinam. É tanta palavra de autoajuda dentro das igrejas hoje. Sabe o que está faltando? O ensino da palavra. Você quer ser massageado o ego? Ouvir Deus dizer na boca dos mentirosos que ele não está mandando? Vai para muitas igrejas aí. Vai para essas igrejas de movimento. Tu quer ouvir Deus falar verdadeiramente contigo? Vai estudar, examinar a palavra. Ou então procura ouvir a palavra por homens que tenham compromisso com o ensino da palavra. Uma das coisas que me chama a atenção aqui, quando Jesus ele manda as cartas às 7 igrejas, Pérgamos, Éfeso, Filadélfia, Tiatira, não é? São 7 igrejas. Mas o que me chama a atenção é uma palavra que ele diz, diante de todas as 7. Tem várias palavras que ele diz. Aí ele vai dizer, arrepende-te. Jesus vai dar esta palavra a 5 igrejas, convidando ao arrependimento. A 2, ele vai advertir a perseverar na fidelidade. Mas tem 5 igrejas que estão desviadas, perdidas. E o Senhor vai adverti-las para que elas voltem, para que não se perca de uma vez. Que elas observem onde tem caído. Que elas guardem o primeiro amor. E por aí Deus vai orientando. Irmãos, é importante você examinar aqui, ó. O povo está vivendo uma fé de Deus assim. Não, eu me arrependi. Eu aceitei Jesus. Eu estou na igreja agora. Meu compromisso com Deus agora, já sou salvo. Já tenho Deus na minha vida. É só ir para a igreja e voltar. É só cumprir os rituais da igreja. Aí, o povo vive essa fé em Deus vã. Não conhece, não tem entendimento de Deus, não foi ainda instruído para ser liberto. É preciso conhecer a verdade. Para ser liberto não é dizer, eu aceitei Jesus, sou crente, estou numa igreja, já sou salvo, sou de Deus. Muitos estão perdidos por isso. Aí passa a viver uma igreja, uma vida fanática, religiosa, dentro de tarefas, de obrigações, de sacrifício religioso. E tem muitos que esquecem até da vida
não cuida mais da casa, não se preocupa mais com a família, nem com o seu viver, porque o objetivo dele, a prioridade dele é só igreja, igreja, igreja. Só cumprir a formalidade, a vida religiosa. A vida dele, para Deus, é dentro das obrigações de igreja, das presenças, dos trabalhos, das sociais, das reuniões. A vida dele para Deus é essa. A vida do povo hoje, dentro de muitas igrejas, é formada nesse entendimento. E não é esse o caminho, nem a vida para Deus. Não é por essa filiação a uma religião e passar a viver uma vida de devoção a trabalhos e sacrifícios religiosos. Nós temos que ser informados da verdade, crer na verdade, conhecer a verdade e prosseguir no conhecimento dela, todo dia, para ela nos ensinar, diante de toda a vida neste mundo, nós temos que viver guiado pela verdade. É por isso que precisamos conhecer a verdade, para verdadeiramente estar vivendo em Deus, com Deus. Hoje, o povo vive dentro do sistema religioso, ensinado de que a vida com Deus é você estar cumprindo as obrigações religiosas, de igreja, de presença de culto, de ritual de culto, de cerimonial de culto. O povo hoje tem a mente com esse entendimento. Não, eu já tenho a minha vida com Deus, já busquei a Deus, estou cheio de Deus, fui para o culto, foi uma bênção, recebi uma palavra forte, Deus me renovou. Em quê? Só no emocionalismo. Só dentro de uma vida vazia, que você acha que está revestido de Deus. Revestido de Deus é se abster, se encher do conhecimento. Aliás, revestido de Deus é se encher do conhecimento dele. Não é se encher de emoção dentro de culto. Vem comigo aqui para analisar a importância do que Jesus diz às 7 igrejas do Apocalipse, que é a plenitude do povo de Deus. E nessa plenitude só vai ter a promessa de Deus quem persevera na palavra. Não é quem persevera na vida e nas obrigações religiosas. Vem cá comigo. Se você abrir Apocalipse, do capítulo 2 em diante, até o 3, você vai ver Jesus advertindo a igreja. Interessante que ele diz assim, arrepende-te, arrepende-te. 5 igrejas, ele convida ao arrependimento. Mas 2, ele adverte a permanecer fiel, que foi Filadélfia e Esmirna. Essas 2 igrejas foram aprovadas por Jesus e foram exortadas a permanecer fiel, estimuladas. Agora, 5 foram repreendidas por Jesus, convidando-as a arrepender-se. Agora, o que eu quero mostrar a vocês é o que Jesus vai dizer às 7 igrejas. Todas 7. Ele diz assim, ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Ao que vencer, sentará comigo. Ao que vencer, é essa palavra que eu quero chamar a sua atenção. Que Jesus, ele diz às 7 igrejas, todas 7. Ele vai dizer, ao que vencer. Agora, vamos trabalhar isso aqui? Por que Jesus vai dizer assim, ao que vencer? Esse vai sentar com ele
esse vai ter a promessa com ele, esse vai estar com ele. Ao que vencer. Ora, a Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores em Cristo. Mas Jesus está dizendo, ao que vencer. Vencer o quê? O que é que eu preciso vencer? Jesus não já venceu por mim, não? Espera aí. Vamos analisar isso aqui, irmãos. O que é vencer? Que Jesus está dizendo aqui. Precisamos entender ou não? Precisamos de esclarecimento ou não? Precisamos de pessoas com compromisso e a vocação com Deus para nos ensinar ou não? Precisamos ser prudentes para saber aonde estamos e o que estamos aprendendo e sendo ensinado ou não? O simples, todo canto que diz que é de Deus, ele vai. O prudente não. O prudente analisa aonde é que realmente está sendo ensinado a palavra de Deus. O prudente não vai atrás de movimento. Não, igreja de Deus, aqui é de Deus, vou entrar aqui. Nem todos que dizem Senhor, Senhor é de Deus. Ser de Deus não é quem diz que está numa igreja de Deus. Ser de Deus é estar na palavra. E quando Jesus diz ao que vencer, vencer é permanecer na palavra, é perseverar na palavra, é combater o bom combate da fé para não se desviar da palavra. Jesus já venceu por nós aquilo que nós não poderíamos vencer. Ele abriu o caminho que nos leva a Deus. Isso nós não poderíamos fazer. Ele justificou o nosso pecado diante de Deus. Isso nós não poderíamos fazer. Ele destruiu as forças do diabo na nossa força, na nossa vida. Aliás, isso nós não podíamos fazer. Ele já nos deu condição de escolher e de ouvir e aceitar o chamado de Deus por ele. Isso nós não podíamos fazer, que estávamos presos nas cadeias do pecado. Jesus, ele venceu por nós para nos dar libertação. Agora, eu já fui liberto. Agora, eu só permaneço nessa libertação se eu andar prudentemente e seguindo a Cristo. Porque se eu me desviar de Cristo, não é de igreja, eu tenho que ter cuidado para não me desviar de Cristo, não é de igreja. A igreja não é o lugar que eu sigo a Deus. A igreja não é o caminho. A igreja não é o meu guia. Eu tenho que seguir a Cristo. Eu não posso me desviar, você não pode se desviar, é de Cristo. Mas se você está numa igreja, num local de reunião, onde não está aprendendo de Cristo, saia daí, se desvie daí, saia do meio deles enquanto é tempo. Vá buscar ser guiado, ensinado, instruído na doutrina de Cristo, para você seguir a Cristo, para você alcançar, no final, a promessa da vida eterna com Deus. Não é seguindo religião, não é seguindo vida religiosa dentro da igreja, é seguindo a Cristo. Por isso que Jesus vai dizer, lá em Mateus 24, é o 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ora, eu não já sou salvo em Jesus? Eu estou no caminho da salvação. Eu estou na promessa da salvação. Mas se eu me desviar desse caminho, eu me perco. Eu volto à condenação. Porque a palavra nos adverte isso, dizendo que muitos vão desviar da fé, seguindo doutrina de demônios. É por isso que Jesus vai dizer, lá em Apocalipse, ao que vencer. Vencer é perseverar em andar, em permanecer na palavra. Porque o trabalho do diabo sobre nós, cristão, não é tirar ninguém de igreja. O diabo não está preocupado com quem está de igreja ou com quem não está em igreja. Porque todos estão perdidos. Porque
Quem está salvo é quem está em Cristo, andando na palavra de Cristo. É isso que o diabo quer tirar você da direção de Cristo, da palavra de Cristo, da verdade do Evangelho. Por isso que Jesus vai dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é perseverar em vida religiosa de igreja, é perseverar com a tua vida em devoção, em direção à palavra dele, andando por ele, seguindo a ele, indo após ele, dentro da doutrina dele. Por isso que Paulo vai dizer, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás, tanto a ti como os que te ouvem. 1 Timóteo 4, 16. É isso que eu tenho que fazer para me manter no caminho da salvação. Cuida de ti e da doutrina, irmão. É a palavra de Deus que nós temos que ter cuidado para não se desviar dela. Para não viver uma vida com Deus cega, sem a direção da palavra. Vida com Deus não é pela direção de religião. Vida com Deus não é pela direção de igreja ou de homem algum. Vida com Deus é pela direção da palavra. E nessa palavra não devemos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Por isso que Jesus vai dizer, ao que vencer, só senta com ele lá naquele dia quem vencer. Ele já nos deu a vitória diante do poder das trevas. Agora, cuidado, que as trevas não vai ficar de braço cruzado. O reino das trevas trabalha todo dia, não é para tirar quem já está preso por ele. É para tirar quem está liberto da libertação e trazer de novo a escravidão. O diabo não está preocupado com quem já está na miséria do pecado. O diabo está preocupado com quem já foi remido do pecado, com quem já foi liberto do pecado, com quem já está no reino de Deus, saiu do reino das trevas. Está entendendo isso? E como é que o diabo trabalha? Para nos tirar da direção de Deus, nos cegando o entendimento, nos tirando a direção da palavra, falsificando a palavra, criando doutrina de demônios, criando movimentos que afastam o homem da direção de Deus, criando profetas e pregadores para pregar o evangelho anátema. E isso leva você a desviar de Cristo. Cuidado, você pode estar dentro de qualquer igreja. Você só está em Cristo se estiver na doutrina, na palavra, no evangelho. É isso que o diabo quer. Tirar você do conhecimento, da verdade do evangelho. Desviar você. Não é de igreja religião evangélica. Não é de igreja evangélica. O diabo quer tirar você. É do entendimento da verdade. Porque é isso que faz o homem desviar de Deus. Não é sair de igreja. Não é estar dentro de igreja. Jesus vai dizer, quem vencer aqui, meu irmão, é ser prudente, é se manter na palavra, é guardar-se na palavra, é manter-se na confiança pela palavra, na esperança pela palavra. A palavra é tudo aquilo que Jesus nos ensinou, nos dirigiu a seguir, a orientar, a se guiar pelo que Cristo nos trouxe como revelação de Deus, a verdade de Deus, por onde nós temos uma vida verdadeiramente livre, salvos, indo para o céu através da direção de Cristo, não é da direção de religião alguma. Por isso que Jesus vai dizer, ao que vencer, no caminho, no percurso dessa caminhada cristã, vamos ser tentados a sair da direção da palavra. E o homem está em maldição quando ele sai da palavra. Ele pode ser religioso, ele pode ter muita fortuna, ele pode ter muita prosperidade, ele pode fazer muita caridade. Se ele não tiver na direção da palavra,
ele com tudo isso continua em maldição. A maldição é o homem estar fora da palavra de Deus, que vai sofrer o juízo, esteja onde estiver, faça o que fizer, seja religioso de qualquer religião que quiser, se não tiver na palavra em Cristo, está em maldição. Com toda a prosperidade. Com toda a vida cheia de poder de Deus. Com toda a vida cheia de fama. Se não tiver em Cristo, na palavra de Cristo, está perdido. Porque dizer que é de Cristo, dizer que está em Cristo, dizer que adora Cristo, o mundo faz isso. Mas não é dizer, é estar, é adorar verdadeiramente a Deus. E não se adora a Deus dentro de sacrifício religioso. Sabe qual é o sacrifício que Deus quer? É o que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler para você. Vou voltar na explicação da palavra que Jesus dá à igreja do Apocalipse. Ao que vencer. O que é vencer? Vou lhe dar essa explicação. Já estou dando. Olha qual é o sacrifício que Deus quer. Não é a tua vida dentro de culto de igreja, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não é a tua vida de manhã, de tarde, de noite, em culto disso, culto daquilo, trabalho disso, trabalho daquilo. Isso é sacrifício de tolo. Não é esse sacrifício que leva o homem a ter uma comunhão, uma vida com Deus. Olha o que Deus quer. Olha qual é o sacrifício que Deus quer de nós. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformável-os pela renovação do vosso entendimento. Pela renovação do vosso entendimento. É aqui, ó. A partir do conhecimento que eu tenho da palavra, eu passo a andar uma vida com Deus. Agora, não é dentro do sacrifício religioso, não é dentro da devoção religiosa, não é dentro da formalidade religiosa, é dentro de uma vida consciente no sentido, no entendimento da palavra. Olha o sacrifício que Deus quer de nós, que apresente o nosso corpo. Aqui, fala da nossa vida humana aqui, apresentada a Deus como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável. Esse é o culto racional. Não é esses cultos que estão por aí não, tá? O culto que Deus quer é a tua vida com entendimento, andando com submissão a Ele pela palavra. É tua vida sendo conduzida, submetida, é você se negando, renunciando a viver a palavra. Não é a viver uso de costume de religião. Não é a viver proibição de religião. Não é a viver devoção de religião. É viver a palavra. Viver a palavra, viver a palavra na minha vida santa, santa na direção da palavra. Não é santidade de costume religioso, é santidade na palavra. A santidade que Deus quer é a vida na direção da palavra. Isso é santidade. Vosso culto racional é no meu entendimento, servindo a Deus no meu entendimento, não é no movimento, não é no momento de culto, de reunião, é no meu entendimento, no meu viver, todo dia, toda hora, todo tempo, com a minha direção de vida pela palavra de Deus, com a minha alma em comunicação com Deus, todo tempo, através da sua palavra, não é através de ritual de culto, é o misticismo, né?
Hoje as pessoas criam o misticismo, faz o culto de poder, como se naquele culto fosse ter poder, fosse ter a presença de Deus. Eu não preciso de buscar a presença de Deus em culto. Eu tenho a presença de Deus na minha vida, no meu viver. Eu tenho que cultuar a Deus com a minha vida. Eu não preciso buscar a bênção de Deus em culto de igreja. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida, no meu viver. A palavra dele é quem me garante as bênçãos. Não é um culto dentro de igreja. Não é culto de bênção. Não é culto de vitória. Então, meus amados irmãos, eu vos trago essa instrução, correção, admoestação para vos esclarecer, para que vós conhecereis a verdade, para que sejam libertos. Quando Jesus diz, vou concluir agora, quando Jesus diz, aquele que vencer, esse sim é que vai sentar com ele, é que vai estar do lado dele, é que vai estar com ele. O que vencer é o que persevera na palavra, é o que combate a fé com a palavra, é o que não se deixa desviar da palavra. Sabe por quê? Se você abrir Oséias capítulo 4, versículo 6, você vai ver Deus dizendo, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento e porque desprezaram. Olha a causa pelo qual eu sofro a derrota. Eu já estou em Cristo, estou. Mas se eu não buscar o conhecimento dele, se eu não buscar a palavra dele para andar por ela, eu serei derrotado novamente. E foi essa a causa do povo de Deus. O povo de Deus. Deus está falando com o povo dele. E dizendo, o meu povo, não é outro povo não, o meu povo foi destruído. Por quê? Por quê? Porque não foi para o culto? Porque não foi para a campanha? Porque não estava na igreja? Não. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O que nós precisamos para ser cheio de Deus é o conhecimento da palavra. É ser ensinado pela palavra. É ser instruído na vida com Deus pela palavra, não pelos movimentos dentro de igreja. O que nós precisamos para vencer o diabo não é o reteté, não é a oração de gritaria, não é cantar hino, não é fazer culto místico. O que nós precisamos para vencer o diabo e não ser derrotado é ter o conhecimento da palavra, para usar a palavra contra as astutas ciladas do diabo. A espada do Espírito é a palavra. É com ela que eu continuo como vencedor em Cristo e não me deixo derrotar. Pela palavra, com a palavra. Jesus venceu o diabo com a palavra. Ah, mas Jesus jejuou. Ah, mas Jesus orou. Se ele não tivesse o conhecimento da palavra, isso não valia de nada. Porque a nossa luta é aqui no entendimento. O diabo trabalha pervertendo o entendimento. E se eu não tiver o conhecimento da palavra, eu vou ser levado ao engano. Porque vida com Deus não é através de sobrenatural, não é através de misticismo, não é através de culto de poder. Vida com Deus é através de conhecimento para andar no entendimento da palavra. Por isso que Jesus vai dizer, aquele que vencer, meu irmão, aquele que perseverar, vencer é se manter na palavra. O diabo tem aí, destruído muita gente. Tem muita gente aí morto com o nome de que vive. Tem muita gente aí adorando a Deus em vão. Tem muita gente aí vivendo uma fé cega. Tem muita gente aí enganado, pensando que está servindo a Deus, servindo o diabo. Por quê? Porque não tem conhecimento, porque não tem entendimento e o diabo tem cirandado. É muita gente manifestada dentro de movimento que diz que é poder de Deus. É muita gente embriagada, perdendo a noção, o sentido e a razão, não tendo conhecimento de Deus. É muita gente que nem menino, levado pelos ventos de doutrina. Aparece um e diz, eu sou de Deus.
Aparece outro diz, Deus mandou dizer. Aparece outro diz, Deus mandou falar, Deus mandou entregar. E o povo está aí perdido, sem direção, porque está cego, sem a luz de Deus. É a palavra, irmão. É a palavra de Deus que nós precisamos. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer, lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possa suportar os dias maus. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. O que é se fortalecer no Senhor e na força do seu poder? O povo está aí, vivendo sua vida de culto de igreja, achando que isso é se fortalecer de Deus. Se fortalecer no Senhor e na força do seu poder é manter-se no conhecimento da palavra, é se encher da palavra. Foi isso que Paulo disse a Timóteo, para Timóteo não ser levado pelo engano. Lá na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 15, Paulo vai dizer, Timóteo, tu desde de menino, tu conhece as Escrituras, que pode te fazer sábio para a salvação que é pela fé em Jesus Cristo. Tu conhece, Timóteo, tu tem o conhecimento que pode te levar à salvação que é por Jesus Cristo. Medita nessa palavra de dia e de noite. Bem-aventurado não é quem está dentro de culto de igreja. Bem-aventurado é quem medita na palavra de dia e de noite. É quem tem a palavra na sua vida, no seu viver. Não é só 2 horas de culto, não. É de manhã, é de tarde, é de noite, é de madrugada. A palavra de Deus está guardando a minha mente. Eu vou buscar o conhecimento dela para não ser levado pelo engano. É muito enganador em nome de Deus. O diabo tem levantado muita mentira em nome de Deus. O diabo tem levantado muitos mentirosos, dizendo que é de Deus. Tem muita gente criando doutrina aí, trazendo novidade, negando a Cristo, negando o Evangelho, negando as promessas de Cristo, com essas doutrinas que estão aí sendo criadas. É muito teólogo, é muito mestre nas Escrituras, trazendo ensino contrário à doutrina. É por isso que a Bíblia nos adverte, cuida de ti e da doutrina. É isso que você tem que fazer, meu irmão, para não se desviar, para não seguir doutrina de demônio, para não ser levado pelo evangelho anátema, para não viver como negócio de homem, mentirosos dentro de igreja, fazendo do povo um grande negócio para a sua ostentação. Cuidado, irmão. Vida com Deus tem que ser prudente, andar pela palavra, na palavra e guardando a palavra. Por isso que Jesus disse, ao que vencer, vencer é permanecer na palavra até o fim. Foi o que ele disse à igreja de Filadélfia. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardar a palavra do Senhor é se manter por ela. Não deixar nenhuma ideia de Deus nos desviar, nenhuma doutrina, nenhum conceito, nenhum meio que dizem aí que é de Deus. Eu sou guiado pela palavra de Cristo, irmão. Por isso que quando alguém vem a mim, mas irmão, porque as coisas de Deus é assim, tem que fazer isso, tem que estar ali, tem que cumprir isso. Aí eu pergunto, vem cá, Jesus ensinou isso aonde? Aonde é que tem Jesus ensinando isso? Não, você só é salvo se for assim, se tiver ali, se fizer isso, se usar isso, se não usar isso. Aí eu pergunto, aonde é que Jesus ensinou isso? Aí alguém chega e diz assim, mas irmão Wellington, o senhor é de qual linha doutrinária? Calvinista ou arminiano? Eu digo, meu amigo, eu sou cristão, eu entreguei minha vida a Cristo. Eu sigo a Cristo, Ele é o pastor da minha alma, Ele é quem me guia, e eu estou conduzido por Ele pela doutrina de Cristo, não é de Calvino nem de Armínio. É o que Jesus ensinou, é a doutrina que os apóstolos deram, a doutrina de Cristo.
não é doutrina da igreja A, B, C, D, não é doutrina de teólogo, de pastor, é a doutrina de Cristo. Então, você tem que vencer, manter-se fiel e firme. Não é dentro de uma igreja, é na palavra, é na doutrina de Cristo, porque a rocha não é uma instituição religiosa, não é um lugar aonde você congrega. A rocha aonde você deve estar é a palavra. Jesus disse isso. Abre a tua Bíblia aí. Mateus, capítulo 7, versículo 23 e 24. Jesus vai dizer assim: eu comparo o homem prudente, aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse edifica a sua casa sobre a rocha, e essa casa não vai cair se tiver edificada na rocha. Aonde é essa rocha? O que é essa rocha? Jesus, a palavra dele. Aonde está edificada a tua vida com Deus? Aonde tu estás indo para buscar a bênção de Deus? O que tu estás vivendo como se fosse para alcançar a salvação de Deus? Aonde está a tua fé? Aonde está a tua confiança? Por onde tu está sendo guiado e conduzido? Qual é o local que tu estás? Como se tu estivesse em Deus e salvo. Como se tu estivesse na esperança da salvação. Tu está colocando a tua confiança aonde, irmão? Arrepende-te. Arrepende-te. Volta-te para a palavra. Voltar a Deus. Estar em Deus é estar na palavra. Ao que vencer, Jesus disse, ao que vencer, vencer é manter-se firme na palavra. Deixa quem quiser falar. Deixa o mundo viver os seus temores, os seus pavores, com guerras, com doenças, com pestilência, com terremotos, com maremotos, com tsunami. Deixa o mundo se desesperar. Porém, permanece firme na palavra, esperando o cumprimento da palavra. Não deixa nenhuma circunstância, nenhum acontecimento, nenhum movimento, nem coisa alguma que o mundo venha viver e que esteja acontecendo nesse mundo, tirar a sua atenção da palavra. Proteja a sua mente com a palavra. Se revista das armaduras de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça. E o principal, a espada do Espírito. Sem ela não tem vitória. É na palavra, pela palavra, firmado na palavra que nós venceremos. Amém, meus irmãos? Fica essa instrução para vocês que me assistem aqui no Face, no YouTube, no Kawaii e que me ouvem aonde eu estou pregando, porque o meu trabalho é esse: instruir, ensinar com a palavra, pela palavra. Amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus.